Fala aí, galera da terceira série. Pela última vez nesse módulo, tá aqui o professor Thales, prova de Física 3, módulo de número 11, ok? A gente vai falar aqui continuar falando sobre as questões relacionadas à eletricidade, tá bom? O módulo 11 de vocês, ele apresenta dois tópicos em particular. Ele fala a respeito das concepções de instrumentos de medida, beleza? Conforme tem aí um exemplo de um multímetro para vocês, tá legal? E também trata a respeito de como nós lidamos com os circuitos classificados como circuitos simples, beleza? Então, a imagem de fundo aí é bem sugestiva ao que a gente vai tratar hoje, beleza? Então, nosso assunto aqui é dar continuidade a toda a parte que a gente estudou, tudo que a gente viu, quando o assunto é eletricidade aplicada nesses pontos. Então, a gente vai falar especificamente sobre instrumentos de medição e circuito simples, tá? Vamos começar falando sobre o circuito simples, dando continuidade ao que a gente viu de associação de resistores, geradores e receptores, tá bom? O que a gente determina como um circuito simples nada mais é do que um circuito que pode ser reduzido a apenas uma malha, tá bom? Então, caso alguns de vocês não saibam o significado de malha, tá legal? Malha significa um único percurso fechado daquele desenho de circuito elétrico, tá bom? Então, traduzindo colocar todo mundo em série, beleza? Então, a meta eu posso ter vários geradores, vários receptores, vários resistores, eu posso ter inúmeras partes em um circuito. Eu vou chamar esse circuito de simples quando eu conseguir simplificá-lo, reduzi-lo, analisá-lo a ponto de ficar com apenas uma malha. Por exemplo, se eu pensar nessa representação aqui, isso é um circuito simples? Bom, a princípio, se a gente analisar do que ele é formado, olha, eu tenho aqui a fonte, né? A nossa força eletromotriz é gerada aqui, é uma pilha convencional, consequentemente não é um gerador ideal, é um gerador real. O que vai acontecer com esse gerador? Ele vai montar a FEM, né? Parte dela vai ser consumida pelo próprio aquecimento das pilhas, vai gerar uma corrente elétrica, vai passar pelo circuito inteiro, desde que a chave aqui representada esteja fechada, tá bom? Com a chave aberta, o circuito continua assim apagado. Aqui eu tenho duas lâmpadas, como elas estão ligadas aqui com dois pontos em comum, tá bom? O lado direito e esquerdo da lâmpada de cima e da de baixo, ligados em um ponto do lado esquerdo, ligados em um ponto do lado direito, que a gente tem as duas em paralelo. Mas elas podem ser substituídas por apenas uma. Como a gente faz isso? Se você quiser considerar que isso daqui são dois resistores, tá? Que a lâmpada tem o comportamento de um resistor, como que a gente vai trabalhar com isso daqui? A gente faz a resistência equivalente entre elas duas, tá? E aí a gente vai conseguir simplificar o caminho, simplificar o circuito para um circuito de uma malha única, ou seja, vai poder chamá-lo de circuito simples. Aqui nós temos um outro exemplo. Agora eu tenho duas lâmpadas associadas em série, a chave está fechada. É um circuito de apenas uma malha, só que ele pode ser simplificado. Por quê? Uma coisa que os dois circuitos têm em comum é que, se nós conhecermos o valor da resistência dessas lâmpadas, tanto o primeiro quanto o segundo podem ser representados dessa maneira, ó, como um circuito de apenas uma fonte e um resistor. Beleza? Se quiser contar com a chave aqui de trás, né, que nessa figura ficou aberta, também pode. Mas aqui nós temos um exemplo de um circuito simples, beleza? Pode ser obtido pela redução do primeiro caso, ou pela redução do segundo caso, beleza? Nesse caso, a gente trabalhou apenas com a questão do resistor, tá? Agora, e se eu tivesse mais do que um gerador, mais do que um receptor, como que a gente faz a análise desses caras? Bom, vamos lá. A ideia de circuito simples, ele também poderia ser representado, né? Vamos aqui, ó. Se eu pegasse esse circuito, bom, eu tenho aqui 4 resistores, tá? Pelo desenho, provavelmente um gerador e um receptor, tá? Isso daqui eu posso chamar de circuito simples. Por quê? Vamos supor que aqui a corrente gire no sentido horário, tá? Ela tem apenas um caminho para percorrer. Então, eu tenho aqui apenas uma malha, apenas um caminho para a corrente elétrica, tá bom? Agora, o que seria um circuito ou seja, um circuito que não é simples, um circuito de mais de uma malha? Seria esse cara daqui, ó.
você vê que se a corrente elétrica girasse no sentido horário, quando ela chegasse nesse ponto daqui, deixa eu marcar para vocês, nesse ponto daqui a gente chama de nó, o ponto onde a corrente elétrica se divide, aqui a nossa corrente elétrica ia se dividir. Parte iria descer, parte iria seguir aqui para a direita. E a parte que seguisse para a direita, quando chegasse nesse ponto, iria se dividir de novo. Parte descendo, parte indo para a direita. Beleza? Depois a parte que se separou aqui em cima se juntaria aqui embaixo e depois a outra parte que havia separado iria se juntar aqui novamente, tá bom? Isso daqui compõe para a gente um circuito de, eu tenho 1, 2, 3. 3 malhas, tá bom? Como que eu poderia transformar esse circuito simples, esse circuito de 3 malhas em um circuito simples? Não é difícil. Tendo conhecimento desses 3 resistores, a gente consegue determinar o que é um circuito em malhas, né, de um circuito simples de apenas uma malha, fazendo a resistência equivalente entre eles, beleza? Por quê? Eu faço REC entre esses 3 caras, sejam eles iguais ou diferentes, eu posso tirar os 3 e substituir o quê? Por apenas um. Show de bola, tem aqui um circuito simples, beleza? Agora, nesse circuito simples, como que aconteceria, como que iria ocorrer? Como que a gente poderia fazer as análises? Bom, o assunto desse módulo é exatamente isso. Onde? Aqui nesse circuito simples, eu imagino que você possa ter feito uma pergunta aí, e eu espero que você tenha feito essa pergunta. Como eu identifico nesses 2 caras, qual deles é o gerador e qual deles é o receptor? Como que a gente consegue determinar isso, tá? Bom, gente, existe uma maneira para a gente determinar isso em um sistema, tá bom? Em um circuito, chamada de lei de Poilet, tá? Como que a lei de Poilet funciona? A ideia da lei é que ela é um método de análise para circuitos simples. Então, vamos entender a importância do módulo no passo a passo do que a gente está falando. Primeiro, a gente entende que o circuito simples é um circuito de apenas uma malha, tá? Depois, a gente analisa, através do método de Poilet, que cada circuito desse que a gente analisar, ele vai ser feito através da análise de uma redução a uma malha, tá bom? Por quê? Como que funciona a lei de Ohm-Poilet, como que funciona a lei de Poilet para um circuito? É um circuito feito e analisado por um método de tentativas, tá? Então, se eu tiver aqui um circuito, beleza? Eu tenho 1, 2, 3 resistores, tá? Tenho 1, 2, 3, 4, 5 objetos que podem ser ou geradores ou receptores, mas eu não tenho o valor de ninguém. Se eu colocar o valor de todo mundo, tá? Tem o valor de todos os que poderiam ser geradores ou receptores. Isso faz alguma diferença para a questão, para identificar visualmente quem é quem? Sinceramente, para mim não faz a menor diferença. Tá? Se eu colocar valores para os resistores, vai ajudar a diferenciar quem é gerador e quem é receptor? Não. Quem determina para a gente quem é gerador e quem é receptor? O sentido da corrente elétrica. Por quê? Dentro desse circuito, como ele é um circuito de uma malha só, ou seja, um circuito simples, aqui existem 2 possibilidades, tá? Existem 2 possibilidades para a corrente elétrica. Ou a corrente elétrica, ela vai aparecer nesse circuito seguindo o sentido horário, tá? Ou eu vou ter a corrente elétrica seguindo o sentido anti-horário, tá bom? Que diferença isso vai fazer? Gente, toda. Por quê? No módulo passado, caso você não lembre, eu te recomendo, faz uma pausa, volta lá e dá uma olhada. A gente representa um gerador e um receptor com o mesmo desenho, né? É uma placa grande e uma placa pequena, uma positiva e outra negativa. Isso não muda para o gerador ou para o receptor. O que muda nele é como que a diferença de potencial é gerada e como que a corrente elétrica aparece. Ou seja, no gerador, que é aqui o primeiro caso, né, você vai ter a corrente elétrica atravessando ele, passando entre as placas. Primeiro na negativa, depois na positiva. Já o receptor é o contrário. Passa primeiro na positiva e depois na negativa. Beleza? Então, entre gerador e receptor, a gente analisa por para onde cada placa está virada e como a corrente elétrica atravessa. Então, qual vai ser o método que a gente vai fazer aqui? Bom,
Primeira coisa é, a lei de Poilet, ela trabalha com possibilidades, ou a corrente elétrica no sentido horário, ou no anti-horário. Então, o que eu vou fazer? Da mesma maneira que em química você fazia balanceamento de equações pelo método das tentativas, aqui a gente vai descobrir se a corrente elétrica ela gira no sentido horário ou anti-horário pelo método das tentativas. Tá? O que a gente vai analisar primeiro? Vamos supor que a corrente elétrica gira aqui no sentido anti-horário. Tá? Então, a minha recomendação para você, se ela gira no sentido anti-horário, escolha um ponto qualquer, e analise a partir desse ponto, como por exemplo, esse pedaço daqui, analise sentido horário ou anti-horário, quantas placas de gerador ou receptor você encontra, tá? Não precisa pensar que eu vou trabalhar com os resistores agora, tá bom? Então escolhe um ponto, pode ser esse, pode ser qualquer um dos vértices da figura, tá? Fica à vontade, qualquer um dos 4, tá? Então, vamos supor, então, que eu comecei por esse vértice daqui, tá? Comecei por esse vértice e vou fazer uma análise, tá? Vou sair desse vértice e a corrente elétrica vai ser representada passando por todos os objetos até voltar a esse ponto de onde ela saiu, andando no sentido anti-horário. Então, primeiro que eu passo é o 60. Primeiro no positivo, depois no negativo. Primeiro no negativo, depois no positivo. 60 é gerador. O 35 é ao contrário. Primeiro a corrente passa no positivo, depois na placa negativa. Passa primeiro no positivo, depois na negativa, receptor. Então, ó, gerador, receptor, tá? Então, vamos lá. Seguindo. Aí vem para o 55. Positivo, negativo. Receptor, depois gerador, né? Negativo, positivo, gerador. Então, eu teria esse cara aqui como uma possibilidade sendo gerador e esses dois também. Enquanto que esse carinha daqui e esse carinha daqui seriam receptores. Como que a gente faz? Soma quem é gerador com quem é gerador e soma quem é receptor com quem é receptor. E aí a gente faz a análise para ver se dá certo. Assim. Gerador tem força eletromotriz, tem FEM. Então, a gente supôs que o 60, o 5 e o 5 são geradores. Então, a gente soma, eu consigo uma FEM total de 70 volts. Tá? Se eu somar os receptores, eu vou somar 35 com 55. Daí eu te pergunto, é possível você trabalhar com uma geração de 70 e um consumo de 90? Não, não é. Então eu sei que se eu admitir que a corrente elétrica gira nesse circuito no sentido anti-horário, eu estou consumindo mais do que estou gerando. Isso é possível? Não. Então, essa orientação está incorreta, esse cálculo daqui também está incorreto. Por consequência, se eu sei que se girar no sentido anti-horário está errado, o que eu faço? Eu opto por um ponto do circuito e começo a analisar a ideia da corrente elétrica girando no sentido horário. Ok? Se a gente fizer isso, vamos partir, por exemplo, do mesmo ponto, de um ponto diferente. Tanto faz. Se eu partir desse ponto daqui, primeiro, negativo, positivo. Opa, esse é gerador, aí vem receptor, 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 gerador. Show de bola. Então, fazendo de novo as somas, né? Na verdade, a gente percebe, né? Por eliminação, se esse daqui deu errado, a gente sabe que o certo é o contrário. É dizer que o de 35 e o de 55 são geradores, então a gente gera uma força eletromotriz de 90 e consome pelos receptores uma força contra-eletromotriz de 70. Beleza, entendi para onde a corrente elétrica gira. É assim que funciona a lei de Ohm-Poilet, beleza? Ou lei de Poilet, ok? A gente tenta de um jeito. Consumo foi maior do que a produção? Tá errado. Tenta do jeito seguinte, beleza? Isso daí é a ideia do funcionamento da lei de Poilet. Só que dá para determinar mais coisa nesse circuito. Aqui, ó. Se a gente mantém essa ideia, eu tenho uma FEM de 90 e uma contra-FEM de 70, tá bom? Quanto vai ser a resistência equivalente? Se eu olhar para o circuito e pensar apenas nos resistores, é notável que todos eles estão em série, tá? Ignora todos os outros
geradores e receptores. Todos eles estão em uma malha simples, todos eles estão em série. Estando em série, a gente pode dizer que dá para achar a corrente elétrica pensando inicialmente na resistência equivalente. Como, professor? Estão em série, o que a gente faz? Soma tudo. 3 mais 5 mais 2, tá? Nossa resistência equivalente vai dar 10 ohms. Pensa na questão da tensão, do U. A gente falou de FEM e contra FEM. U é o que vai para o resto do circuito. Então, se eu tenho uma tensão gerada de 90, um consumo de 70, sobra para o resto do circuito 20 volts. Então o que vai passar nesses resistores que estão em série, ou seja, a mesma corrente que vai passar em todos eles, é uma corrente de 20 volts. Cara, pensa comigo. Você tem a resistência equivalente, você tem a tensão, você quer a corrente, o que você usa? Primeiro a lei de Ohm, pô. 20 é igual a 10 vezes I. A corrente que roda o circuito vale 2 amperes. Beleza? Então a corrente que vale o circuito, a corrente que roda o circuito vai valer 2 amperes, tá bom? A lei de Poilet, ela pode ser representada de uma maneira mais rápida e mais instantânea como uma fórmula só. É essa daqui, ó. Você pode dizer que a corrente, né, a corrente em um circuito simples, um circuito de uma malha só, ela pode ser determinada quando eu pego o valor da FEM total, subtraio da contra-FEM, pego o valor da força eletromotriz total, ou seja, soma todos os geradores, subtrai de todos os resistores, ou de todos os receptores, e divide pela resistência equivalente, tá? Beleza? Lembrando, isso aqui é bom? É ótimo. Isso funciona? Funciona. Mas você tem que lembrar que a lei de Poilet funciona apenas para um circuito simples, tá bom? Ou seja, uma malha só, ok? Então dá para ser representado por uma malha? Tá certo. E tem mais do que uma malha. Transformo de volta para uma malha e aí eu faço o cálculo da lei de Poilet. Tá bem. E se não for um circuito simples e tiver que fazer a redução de malha, professor, qual é o método? Então, aí a gente trata a respeito de um assunto chamado de lei dos nós, tá? A lei dos nós, ela vale para todo e qualquer tipo de circuito, desde o mais simples circuito feito em casa, igual as fotos do início do trabalho, até o computador mais complexo, mais cheio de 9 horas, com as maiores peças do Pentágono, tá? Da SWAT, da FBI, do que for, da NASA, quanto não importa o quão melhor é o seu o circuito analisado, tá? Todo circuito ele vai seguir a ideia da lei dos nós, tá? Como funciona a questão da lei dos nós? Primeiro ponto, nó é o ponto de conexão de 3 ou mais elementos distintos, tá? Então, para a gente identificar no circuito, beleza? Posso dizer que nó é quando o fio se divide, tá? De maneira mais simples, beleza? Então, analisando o circuito, vamos supor que aqui a corrente elétrica ela gire no sentido horário. Então, eu tenho aqui especificamente 4 nós. São esses 4 aqui. São os pontos onde a corrente elétrica se divide e volta a se juntar. Beleza? Então eu posso dizer que, olha só, quando a corrente elétrica vem para cá, ela chega nesse nó aqui em verde. Se divide, parte desce, parte segue para a direita. Chega nesse outro nó, parte desce, parte segue para a direita. Até que ela chega nesse ponto daqui. Quando ela chega nesse ponto daqui, ela não tem mais para onde ir para a direita. Então, toda a corrente elétrica tem que continuar seguindo e passando por esse resistor. Conclusão, esse ponto de cima é um nó? Não. Tanto quanto esse de baixo também não é. E esse daqui? Esse é um nó. Todos os pontos marcados em verde são nó. Por quê? O que se dividiu na parte de cima se juntou novamente aqui embaixo. O que se dividiu nesse nó daqui se juntou novamente nesse nó daqui. Tá legal? Então, só para te lembrar, tá? As extremidades do circuito aqui, esses pontos vermelhos, não são nós. O nó, ele é um ponto, são os pontos verdes marcados aqui no circuito para vocês. Beleza? Ponto para você lembrar. A teoria da lei dos nós, ela vem de uma ideia, tá? Em um nó, a soma algébrica das correntes que a ele chegam deve ser igual à soma das correntes que dele saem. O que isso significa? Imagina que você tem 3 pedaços de um fio chegando a um nó. Beleza? 3 pedaços. Chegou aqui no nó, nesse pontinho verde. Beleza?
Tá, do primeiro fio vem uma corrente I1, do segundo fio uma corrente I2 e do fio do meio uma corrente I3, tá? Independente aqui da ordem, qual vai ser a análise que a gente pode fazer disso? Se desse nó, ao invés de saírem 3 fios, saírem apenas 2, o que vai acontecer? Bom, eu vou poder dizer que, vamos chamar de 4 e 5, né? As correntes I4 e 5, a soma delas duas vai ser imediatamente igual à soma de I1, I2 e I3. A soma do que chega no nó é igual à soma do que sai dele. Tudo que chega em um nó, sai dele. A soma de tudo que chega é igual à soma de tudo que sai. E por que que isso daí tem sua utilidade para nós? Bom, então, inegavelmente, vai chegar aquele ponto em que ou vocês vão falar, tá, eu entendi, mas como é que se usa esse negócio de lei dos nós? Ou então vai chegar aquele momento em que o aluno vai ser um pouco mais direto e vai falar, e quando eu uso isso? Bom, lembrando a vocês, gente, toda a parte de eletricidade ela é extremamente cobrada em provas de vestibular, tá? Extremamente. Então, basicamente, a gente usa a lei dos nós quando o enunciado ele te pede para determinar correntes em ramos paralelos, tá? Como é que isso vai funcionar? Se você olhar para esse circuito daqui, por mais que eu ainda não tenha colocado os valores de cada objeto, os valores de cada elemento desse circuito, é perceptível alguns detalhes. Ele tem 4 resistores, aparentemente um gerador e um receptor, ainda não sabemos qual é qual, tá? E ele não é um circuito simples. Então, da maneira que ele se encontra, eu posso aplicar aqui a lei de Poilet? Não, eu não posso, porque eu não tenho uma malha só, tá? Então, qual é a primeira coisa que a gente vai ter que trabalhar aqui, tá? Qual vai ser o uso e a utilidade da lei dos nós? Nesse exemplo daqui, tá? Eu tenho um objeto de placas de 90 volts e outro de 60. Fica bem tranquilo de entender, sem ter uma necessidade de análise muito grande, que aqui a corrente elétrica ela vai girar no sentido horário, tá? Eu tenho uma corrente sendo gerada através do uso dessa bateria, 90 volts, tá? O maior tem que ser sempre a geração do que o consumo. Então, se eu tenho duas medidas em volts, a maior é o meu gerador, a outra vai ser um receptor. Beleza. O que eu posso fazer aqui para começar a aplicar a lei de Poilet aqui nesse negócio? Ou tentar. Bom, aqui eu tenho dois resistores associados em paralelo. Então, meu primeiro ponto é desenvolver uma resistência em paralelo para eles dois. Posso fazer o inverso das frações ou posso fazer produto pela soma. 3 vezes 6 sobre 3 mais 6, tá? R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Isso daqui vai dar para a gente 18 sobre 9, 2 ohms, beleza? Então, posso reescrever esse circuito e no lugar de 2 resistores aqui nessa ponta, eu tenho apenas um, tá? Nosso circuito vai ficar assim, a corrente elétrica vai continuar girando no sentido horário, só que agora eu posso aplicar a lei de Poilet, tá? Qual é a fórmula? Fém menos contra Fém dividido pelo somatório das resistências. Show? Só tem um gerador, só tem um receptor, fica bem mais fácil o numerador, né? 90 menos 60. E no denominador, 3 mais 5, 8, mais 2, 10. A resistência equivalente total aqui dá 10. Tá? Se a gente desenvolver isso daqui, vai ficar 30 sobre 10, a corrente elétrica vai dar 3 amperes, tá bom? Só que a questão aqui é, 3 amperes é a corrente que vai passar pelo 5, é a corrente que vai passar pelo 3, é a corrente que vai passar pelo 90 e pelo 60, mas não é a corrente que passa no 6 e no 3. A questão aqui é, a gente vai utilizar a lei dos nós para entender qual vai ser o valor da corrente elétrica que vai passar nesses dois caras. Por quê? Entenda, a corrente elétrica ela é gerada a partir do gerador aqui de 90, tá? Redesenhei aqui o circuito só para não ter que lidar aqui com essa elipse junto. Então, olha só, a corrente vai sair daqui, vai passar pela placa positiva, vai atravessar o receptor e vai chegar em um nó. O que acontece com a corrente elétrica quando ela chega a um nó? Ela se divide. Então, eu vou ter dos 3 amperes que percorrem o circuito inteiro, parte vindo para o de 6 ohms, parte vindo para o de 3 ohms. Tá?
Como que a gente pode fazer a análise de qual o valor da corrente em cada um desses casos? Aqui a gente pode usar a lei dos nós de que maneira? Bom, a primeira forma, se a gente parar para pensar, a lei dos nós nos diz que a corrente que chega nesse nó é igual à soma dessas duas que saem. Então, eu posso escrever que a corrente total é a soma de I2 mais I1 mais I2. Chamei aqui de I1, aqui de I2, tá? E eu sei que a corrente total do circuito inteiro dá 3. Por aqui é o que a gente sabe. O que a gente também sabe é que esses dois caras estão em paralelo, tá? E por eles estarem em paralelo, eles compartilham da mesma tensão. A tensão no resistor de 6 ohms é igual à tensão no resistor de 3 ohms. Consequentemente, pela primeira lei de Ohm, tensão é igual a resistência vezes corrente. Então, eu posso escrever no lugar de U no resistor de 6, 6 vezes a corrente que passa aqui. 6 e 1. E para o de 3 ohms, 3 vezes I2. Se você perceber, essa equação ela é divisível por 3, né? Então, você divide a equação toda por 3 ou passa o 3 que está multiplicando para o outro lado dividindo. Eu sei que 2 vai valer 2 vezes I1, beleza? O que é bem interessante para fazer uma substituição de volta na primeira equação que nós tínhamos, beleza? Eu escrevo, então, no lugar de I2, 2 e 1. Então, 3 igual a 3 e 1. E o que, se você pensar um pouquinho, é bem simples, né? E 1 igual a 1 ampere. Logo, I2, que é o dobro, 2 amperes, está aqui o valor da corrente elétrica. Que, se nós pararmos para pensar, né, o somatório das duas dá o I total, que é a corrente elétrica gerada por esse circuito aqui, que a gente descobriu logo no iniciozinho, né? Agora há pouco na outra face aqui do vídeo. Beleza? Então, professor, eu poderia pensar diretamente que nesse caso, como um é o dobro do outro, a corrente de um tinha que ser metade da corrente do outro. Poderia, tá? Mas é aquilo, isso é um exemplo. Então a gente tem que começar com valores simples de se lidar, tá bom? Se não fosse valores onde a proporcionalidade ficasse tão clara, você teria que fazer cálculo. Então eu tenho que te apresentar de onde viria esse cálculo e qual o passo a passo, tá bom? Esse procedimento também é conhecido como lei de Kirchhoff, apesar do seu livro não utilizar esse termo, tá? A lei dos nós ela funciona através desse procedimento que foi apresentado aqui para vocês, tá bom, gente? Então, esse é o procedimento que a gente usa para falar de lei dos nós, essa é a utilidade principal deles, e fica faltando, para a gente fechar a nossa aula de hoje, falar sobre aparelhos de medição elétrica, tá? Normalmente, no nosso cotidiano, quando alguma pessoa precisa desenvolver, né, obter, encontrar o valor de determinada medida elétrica, seja ela em volts, em amperes ou em ohms, normalmente se utiliza um multímetro, que é esse aparelho daqui, né? Todo mundo costuma ter um tio ou algum parente que tem um desse escondido na caixa de ferramenta, né? E vira e mexe, toma choque mesmo usando um negócio desse. Beleza? O que o multímetro faz? A mesma coisa que a gente vai estar tratando aqui no enunciado de hoje, tá? No próximo slide daqui. O primeiro tipo de aparelho de medida que a gente vai falar, ele é chamado de amperímetro, tá bom? O que é o amperímetro? Amperímetro. Ele te lembra o nome de uma unidade de medida. Que unidade? Ampere. Ampere é a unidade que a gente usa para medir corrente elétrica. Logo, o amperímetro é um medidor de corrente elétrica. Ele vai medir o valor do I, tá? Se eu quiser saber o valor do I em alguma parte do circuito, eu vou usar ali um amperímetro, ok? Ele é representado em uma questão, ele é desenhado em um diagrama de circuitos dessa maneira, tá? É uma bolinha com A de amperímetro, tá? Ligado a um pedaço do circuito, a um ramo do circuito, tá bom? Como o objetivo do amperímetro é medir corrente elétrica em um determinado ponto do circuito, em um determinado resistor do circuito, é necessário para que ele faça isso de maneira adequada que ele seja ligado em série ao ramo ou ao resistor analisado. Por quê? Se ele vai medir corrente, em série a gente sabe que a corrente nos objetos é a mesma. Então, eu escolho um circuito. Então,
Tendo em mãos o circuito analisado, se você quiser utilizar um amperímetro nele, você tem que determinar qual parte do circuito você quer analisar, qual ramo do circuito você quer analisar, e aí você adiciona esse amperímetro àquele ramo. Por exemplo, se eu quisesse medir o valor da corrente elétrica entre o gerador e o receptor aqui, independente de qual é qual, o que eu faço? Fazer uma questão que tenha um amperímetro ali, entre os dois. Ah, não quero medir ali, eu quero medir de um resistor em particular. Então eu vou lá, coloco, por exemplo, né, nesse resistor aqui, eu quero saber qual é a corrente que chega até ele, saindo desses dois, eu coloco aqui o amperímetro, tá bom? Que é nada mais é do que um medidor de corrente elétrica. Então, assim, tá fazendo uma questão, tem um amperímetro, aí o enunciado fala assim, determine a leitura do amperímetro. Beleza, o amperímetro, né? Por exemplo, uma questão dessa. O amperímetro está ligado a esse resistor. Então, o que você vai fazer? No fundo, a questão está falando assim, quanto vale a corrente nesse resistor daqui? Só isso, tá bom? Algo que vocês têm que saber sobre uma propriedade, sobre algo que é teórico, mas cai muito a respeito, tá, do funcionamento de instrumentos de medida, é que a resistência interna do amperímetro ela tem que ser extremamente baixa. Por quê? Se ele tiver uma resistência interna considerável, o que vai acontecer? Ele vai se comportar como um resistor, vai consumir parte da corrente elétrica e a sua medida não vai ser precisa, beleza? Ou tão precisa quanto deveria ser, tá legal? Então, cuidado com essa parte daí, tá? Só que a maioria das questões que vocês fazem, o enunciado te fala que você está trabalhando com um amperímetro ideal, então a resistência interna dele é zero, você não tem que se preocupar com essa parte, tá? Se a questão disser que um perímetro é ideal, ele não tem resistência interna, ele não vai consumir parte da corrente, vai funcionar numa boa. Tá legal? Um detalhe para vocês: no módulo passado, a gente comentou a respeito de uma coisa chamada ponte de Wheatstone. E o que ficava no meio de uma ponte de Wheatstone nada mais era do que um galvanômetro. O que é um galvanômetro? É um amperímetro que mede correntes elétricas extremamente baixas. Esse daqui da imagem, como por exemplo, vocês podem ver, ele mede na ordem de 0 a 100 miliamperes. Tá legal? Ou seja, isso é um amperímetro que vai medir valores de corrente elétrica entre 0 e 0,1 amperes, beleza? Dividindo aí o prefixo mili, tá? Milésima parte. Então, isso daí nada mais é do que um amperímetro que vai medir uma faixa de 0 a 0,1 amperes. Vocês veem que tem um mostrador amplo, logo, como eu falei no módulo anterior, né? E por definição, o galvanômetro ele é um amperímetro de alta precisão, tá bom? Exatamente para medir valores extremamente baixos e poder te dar certeza que ali realmente a corrente é zero, como na figura, tá? Então, beleza. O amperímetro é isso. Esse é o quadro resumo de amperímetro, tá? Outra figura de extrema importância, né? Outro instrumento de medida importante para vocês é o voltímetro. Voltímetro. Volt. Volt é a unidade de tensão, é a unidade de DDP. Então, o voltímetro vai medir o valor de uma tensão elétrica, ele vai medir o valor de U. Será representado, né, como um amperímetro era um círculo com a letra A, voltímetro será um círculo com a letra V, tá bom? Bom, para ele conseguir medir a tensão em alguma coisa, ele tem que ter a mesma tensão dela. Por consequência, ele é ligado em paralelo ao resistor analisado, ou ao ramo analisado, tá bom? Porque em paralelo, objetos em um circuito compartilham a mesma tensão. Então, se eu tiver aqui o mesmo exemplo de circuito, eu quero saber quanto que é a tensão nesse resistor daqui. Então, eu coloco o voltímetro nesse resistor associado a ele, tá bom? Se eu quiser saber quanto vale a tensão em qualquer um desses dois resistores que está em paralelo, o que eu posso fazer? Isso daqui, ó. Repare, os três estão em paralelo, então os três terão a mesma tensão. Ligar ao primeiro, ligar ao segundo ou ligar aos dois é a mesma coisa, porque como a gente falou, como exemplo desse desenho de circuito na lei dos nós, em paralelo os resistores terão a mesma tensão. Tá legal? Então, é esse o procedimento que você deveria fazer aí, tá? E só para te alertar, o multímetro que estava na capa dessa sessão, né, onde nós colocamos sobre aparelhos de medida, ele nada mais é do que um aparelho que ele é tanto voltímetro quanto amperímetro.
beleza? Você só tem que utilizar o seletor próprio dele para decidir qual dos dois você vai usar, se você vai medir volts ou se você vai medir amperes, tá? Beleza? Detalhe, o amperímetro ele tinha resistência interna muito baixa, quando o ideal ela era zero. O voltímetro é ao contrário, para não afetar a medida dele, ele tem resistência interna extremamente alta, e quando ele é dito um voltímetro ideal, a gente fala que a resistência interna dele é infinita, tá bom? Então é isso que a gente fala a respeito de voltímetro e amperímetro. Esse é o nosso módulo para tratar a respeito de circuitos simples, instrumentos de medida. Eu espero que vocês tenham entendido, tá legal? Espero que tenha sido uma boa aula para vocês. Forte abraço e até a próxima.